Dito isso, vou voltar então ao debate. Já fiz essa pergunta ao Caio Coppola, fomos interrompidos ali pelo ao vivo com o presidente Lula. Agora eu vou fazer a mesma pergunta ao Zé Eduardo Cardoso. A declaração acirra a polarização no país, é? Zé, a gente não está te ouvindo, você mutou o microfone? Oi? Não, mesma Pronto, coisa. estamos te ouvindo. Oi? Não, eu não acho que isso acirra nada. A polarização já existe, infelizmente, e a própria fala dele é uma fala que é política. Aliás, é impossível separar até decisões judiciais de política, quanto mais discursos públicos que uma autoridade faz. Não existe falas apolíticas, nem decisões judiciais apolíticas. Isso é absolutamente uma ilusão. Bem, o que a fala dele é muito clara, quando ele diz combatemos a censura, combatemos a ditadura, ele, como juiz, não atuou na época da ditadura militar. Eu quero reprisar isso. Então, quando ele fala nós estamos atuando, somos nós cidadãos. Nós, cidadãos, lutamos pela democracia, derrotamos a censura, derrotamos a tortura e derrotamos o bolsonarismo. E na simbologia que ele utiliza é exatamente a tentativa de retomar no Brasil um Estado autoritário. Nós, cidadãos. O ministro Barroso, eu tenho muitas divergências e decisões com o ministro Barroso, muitas. Eu concordo com muitas, divirjo de muitas. Agora, é um excelente funcionalista, é uma pessoa honrada e, acima de tudo, um democrata. Claro. Então, ele afirmar que lutou, como de fato foi, como estudante, como cidadão, contra a censura, então é absolutamente normal. Como eu lutei, como vários lutaram, como vários lutam por um Estado autoritário. Ele está expressando a posição política de um cidadão e diz, olha, saio daqui renovado pelas vaias e pelos aplausos. Por quê? Porque isso é na democracia. Ou seja, ser vaiado, é a democracia que nós lutamos. É uma fala que não tem nada de partidário, né? A única coisa que eventualmente alguém poderia criticar seria, ele falou bolsonarismo no sentido de autoritarismo e defensores da ditadura. Muitos assim acham, muitos assim defendem, ou seja, há quem diga que não, que o Jair Bolsonaro é um democrata, que as pessoas que estavam na rua estavam defendendo a democracia, apesar de pedir intervenção militar, né? Defendendo a paz quando defende a arma. Há visões para tudo. Agora, a visão do Jair Bolsonaro, para mim, do bolsonarismo expresso pelo Barroso, é muito clara e se identifica com muitos que veem naquela iniciativa golpista de pessoas irem às ruas, brandando, impedidos por intervenções militares, a defesa de um Estado autoritário. E aí, obviamente, eram defensores de Jair Bolsonaro, daí a expressão bolsonarista, algo absolutamente normal. Vão entrar com um novo pedido de impeachment. Bom, todo dia entram com um. Não há base nenhuma para isso, porque não há nenhuma afirmação político-partidária nessa frase. Né? É uma afirmação política, como, repito, decisões, falas sempre são políticas, inclusive quando consta dos autos de um processo judicial. Então, por tudo isso, acho que é uma fala que ele, num evento político, se expressou politicamente dentro da sua visão de mundo, sem transgredir nenhuma fronteira que efetivamente lhe ensejasse recriminações. E eu acho isso, inclusive, volto a repetir, com magistrados que no passado criticavam governos que eu participava. Eu discordava até da fala deles, mas faziam apreciações políticas e que não eram políticas partidárias, não é? Eu sempre lembro, o Caio sempre cita frases aí de ministros que falavam em cleptocracia. Pois bem, falava a opinião deles, eu discordo da opinião deles, mas respeito, não é? Respeito imensamente. É assim que nós temos que fazer a democracia. Respeitar opiniões, conviver com divergências e, efetivamente, aceitar que as instituições cumpram o seu papel. E, no fundo, é o que o ministro Barroso disse nessa fala. Muito bem, eu vou dar mais 30 segundos para cada um, só para a gente amarrar esse tema que foi interrompido aí com a fala do presidente Lula ao vivo. Só queria dizer para o nosso telespectador, tem muita gente reclamando, falando que a gente não explicou as vaias. As vaias, nós explicamos, era em relação a um grupo ligado ali ao setor de enfermagem e na nota oficial do STF, eles dizem, as vaias que fazem parte da democracia vieram de um pequeno grupo ligado ao Partido Comunista Brasileiro, que faz oposição à atual gestão da UNE. Então, duas explicações aí oficiais. Caio Coppola. E diante dessas vaias, para se autoafirmar diante daquela plateia de esquerda com a qual ele se identifica mais politicamente, ele diz, eu já enfrentei a ditadura, eu
já enfrentei o bolsonarismo. Isso vindo do ministro do TSE do STF. Vamos recordar o que o TSE fez. É até engraçado quando fala, nós derrotamos a censura. Não, o tribunal patrocinou a censura, censurou documentário, censura prévia, né? Promoveu o conceito de desordem informacional. Você não podia narrar fatos verdadeiros que pudessem ensejar uma conclusão supostamente falsa. Então, não se podia, por exemplo, falar das condenações do Lula da Silva na primeira, na segunda, na terceira instância. Houve a proibição de associar Lula às ditaduras latinas. E o que ele fez, tão logo tomou posse? Começou a endossar a ditadura venezuelana como se esse regime autoritário não passasse de uma narrativa. Recebeu Nicolás Maduro aqui no Brasil, né, fez uma ode aí, enfim, ao ditador da Nicarágua. O que mais que era proibido? Mostrar fatos, por exemplo, como o fato de que, tanto em 2018 quanto em 2022, mais de 80% dos presos votaram no candidato do Partido dos Trabalhadores. E era proibido falar isso, porque poderia ensejar a ligação de Lula da Silva com o crime organizado. Então não houve a derrota da censura, houve a promoção da censura pelos tribunais, e é por isso que essa fala do ministro, de certa forma, confessando que atuou contra o que ele chama de bolsonarismo, é por isso que essa fala causa indignação e polêmica. Muito bem, Zé. Olha, nós podemos discutir cada um desses fatos que o Caio foi dizendo juridicamente. Quer dizer, eu posso, às vezes, imagine o seguinte, eu sou o Zé Eduardo, sou candidato, e o chefe de uma organização criminosa vota em mim. De acordo com como for trabalhado isto, ela ultrapassa a conotação do fato e ganha uma dimensão, obviamente, de distorção. Ou seja, não pode ser assim. Tem que olhar o contexto, analisar o processo. E se a gente ficar jogando coisas assim, nós vamos acabar confundindo situações absolutamente díspares. O ministro Barroso, no caso, falou do combate que ele fez à tortura. O que ele está falando disso? Está falando da democracia, da trajetória, porque no Brasil teve tortura. Aliás, tortura defendida pelo Jair Bolsonaro por diversas vezes no plenário da Câmara dos Deputados. E ele disse, nós derrotamos, nós quem? A população brasileira. Derrotou a ditadura, derrotou aqueles que queriam dar um golpe de Estado no dia 8. É esta a fala dele. Claro, depois nós pegamos decisão por decisão do Supremo, nós vamos verificar, por exemplo, veja o que o Lula acabou de falar. Veja. Ele falou, eu não quero brigar com nenhum chefe de Estado, eu quero conviver em paz. Ele quer tirar aquela dimensão equivocada de política exterior do governo Jair Bolsonaro e ficar enfrentando governos de esquerda, claro, e sendo subserviente hoje à direita, como ele era Donald Trump. Essa é a questão que ele está dizendo. É uma outra política que foi eleita pelas urnas. Isso não significa incensar ditaduras. Lula é um democrata. Aliás, em nenhum momento o Partido dos Trabalhadores defendeu o golpe de Estado diante de um processo de impeachment. O próprio Lula não quis disputar um outro mandato mudando a Constituição, comprometido com um espírito democrático na época. Então, eu acho que nós não temos que olhar as coisas com um viés que efetivamente politize, além daquilo que efetivamente é político no discurso do ministro Paulo.